Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, nós estamos na disciplina de Sociologia e Educação 1 do curso de Pedagogia e nós vamos discutir nessa videoaula o texto de Juarez Tarcísio Dairel, A Escola como Espaço Sociocultural. Bom, o primeiro passo que o Dairel nos chama a atenção é pensarmos o seguinte: como é que funcionava a escola antes da década de 1980, ou antes, como ela era pensada, né? A escola ela era pensada como algo estanque da sociedade, ela tinha suas regras, ela tinha seu universo próprio, e mais do que isso, ela era entendida como uma instituição que formava apenas e informava somente, não existiam consequências a partir daí, a não ser o próprio progresso da sociedade. Não existia nada que interferisse no próprio funcionamento da escola. Bom, o Dairel então nos chama a atenção que a partir da década de 1980 a escola assume um outro papel. Ela passa a ser pensada, vamos colocar dessa forma, vale a redundância, né? Como um espaço sociocultural. E como é que isso funciona? Qual é a lógica disso? Como se dá esse processo? O que significa ser um espaço sociocultural? Significa ela ser o resultado de um confronto de interesses. Ou seja, de um lado ela continua sendo a boa e velha instituição, com suas regras, etc. Por outro, tá, ela passa a ser percebida como um resultado desse aspecto, ela enquanto instituição. Mas, por outro lado, existem pessoas como são os professores, são os funcionários, são os alunos dessa escola. E essas pessoas, o que acontece? Elas já carregam um conjunto de informações, elas têm uma formação que é familiar, que é do bairro onde mora, da cidade onde reside. E essas formações que essas pessoas possuem fazem com que elas carreguem informações e formas de ver o mundo. Ora, o que significa isso? Significa então que você passa a ter um conflito. De um lado, há uma instituição que carrega uma série de valores e regras que devem ser cumpridas, e de outro, uma série de pessoas que também possuem as suas verdades. Esse conflito é que o Dairel está chamando de espaço sociocultural. Ou seja, é um lugar onde o resultado final desse confronto não é mais aquela escola pura, aquela instituição que existia e que se pensava como isolada do mundo, mas também não é mais aquele conjunto de pessoas, né, que também possuem as suas formações e informações. Ora, com isso, tá, o que acontece? Os autores começaram a pensar no seguinte: então, se isso ocorre, se o fruto disso é um terceiro produto, digamos assim, que não é mais a escola, que não é mais aquele professor ou aluno, então o que resulta disso? O que isso nos diz, o que isso nos indica para refletirmos a respeito dessa coisa estranha chamada ensino, né? Ora, o Dairel, a partir daí, ele começa a listar uma série de situações onde esse tipo de dado que foi identificado, ele se revela. E aí vamos apenas fazer as citações, que são informações que se agregam à afirmação inicial, que é o momento que o aluno, quando chega na escola, é a hora do recreio, né, do intervalo, onde as interações sociais acontecem. Até ele nos chama a atenção em alguns momentos de certos alunos né, que fora da escola têm um comportamento e dentro da escola tem outro, né? Quer dizer, por que essas pessoas mudam? Até o próprio professor, né, ele não está isento desse processo, ele também está interagindo naquele espaço fechado e que gera esse novo produto cultural. Quer dizer, o interessante do texto do Dairel, para a gente pensar nisso, de novo, imaginarmos o seguinte: todos nós, docentes ou futuros docentes, chegamos à escola com as nossas regras, com as nossas verdades. Entretanto, nós não podemos perder de vista que essas nossas verdades, elas interagindo com outras verdades, né, com outras leituras do meio social,
para quem observou aí a bibliografia citada pelo nosso querido Juarez Tarcísio Dairel, uma das obras de grande referência para ele é do antropólogo norte-americano Clifford Geertz, tá? E o Geertz é que é o grande autor dessa teoria, ao dizer que a sociedade ela se forma pelo entrecruzamento de textos, ou seja, cada um de nós possui um texto, e o que o Geertz chama de texto, o que é? É a nossa verdade, ou o nosso conjunto de verdades. E a partir do momento que temos cada um de nós a nossa verdade e interagimos com os outros, há esse entrecruzamento de verdades ou textos e que geram o meio social que nós conhecemos. O que o Dairel está propondo no seu artigo é exatamente dizer que a escola ela também é um texto, e que o aluno também produz um texto e que o professor também produz um texto, ou, se vocês quiserem falar de outra forma, que a escola tem a sua verdade, que o professor tem a sua verdade, que o aluno tem a sua verdade, e esse entrecruzamento de verdades gera essa outra coisa que é uma escola que nós vemos e vivemos, né? Então, voltando ao iniciozinho agora desses últimos minutos da minha fala, para nós docentes ou futuros docentes, nós não podemos perder de vista isso, né? Ou seja, que a nossa verdade é apenas mais uma das inúmeras verdades que existem. Não significa dizer que todas serão aceitas, que todas estão corretas, que todas devem ser respeitadas de forma intransigente até. Não. Significa apenas que nós vamos interagir o tempo todo. E essa nossa interação é que vai gerar o resultado. A grande questão aí, numa hora dessas, é pensarmos em que aspectos. Primeiro, se cada um tem uma verdade, efetivamente, até que ponto as nossas verdades são complementares, conflitantes ou completamente desnecessárias ao nosso público-alvo, que é o aluno, tá? 2, até que ponto a verdade dos alunos ela é complementar ao nosso interesse enquanto docente, enquanto professor, ela é conflitante ou completamente desnecessária também à nossa atividade profissional. São questões que a gente pode pensar e eu, de pronto, admito, não tenho resposta para elas, tá? Apenas lanço a questão para que todos nós possamos refletir um pouco. Por fim, por penúltimo, desculpe, temos a própria questão que se apresenta, que eu apresentei a vocês, que é exatamente pensar a escola, o papel da escola na formação desse aluno. Então, pensem nesse sentido. Pensem que a escola, como é que vocês vão dar conta desse exercício, né? Ora, vocês estão vendo que, nesse caso, não é a escola como grande tutora, como grande mentora intelectual. Ela não faz isso, ela não tem essa capacidade, tá? O que ela pode fazer, quando muito, repito, é interagir com as verdades produzidas pelos alunos. E essas verdades, tanto da escola, quanto do aluno, e, obviamente, quanto do professor, repito, elas sempre viverão esses dilemas em relação à verdade dos outros. Se a verdade do outro é complementar à nossa, portanto nos é útil, se ela é conflitante à nossa, portanto nós vamos entrar em choque com ela, ou se ela é completamente desnecessária e indiferente. É a partir do entendimento de como é que isso funciona, é que nós vamos saber como se dá essa interação. Por fim, a gente não pode perder de vista, e agora sim, eu apenas faço uma citação, não é para ninguém inserir isso nesse trabalho agora, nesse momento, mas a gente não pode pensar, não pode deixar de lembrar do texto da Carmen Lecardi, ou seja, daquele por um novo significado do futuro. Então, o que a gente já pode dizer de antemão é o seguinte, e isso não, repito, não é para o exercício de agora, mas quem sabe aí para as avaliações finais, tá? A gente já sabe de antemão que esse aluno que está chegando nos dias atuais na escola, a concepção dele de futuro é uma outra. O que ele vive é um presente estendido, nós já vimos isso, e esse presente estendido diz a ele o seguinte: para que é que eu devo acumular informação se o meu futuro é completamente incerto? Obrigado a todos, até a próxima.